Quero contar uma coisa para vocês. Essa ofensiva que os ucranianos estão realizando, a maior polêmica aqui, vocês sabem que nas redes sociais nós temos canais que fazem torcida, para um lado, para outro. Então, para alguns canais, os ucranianos já expulsaram os russos da Ucrânia, para outros canais, o exército ucraniano terminou, e a gente tem que ter compromisso com a informação de qualidade. Não importa o que falem, sempre vai aparecer um desequilibrado, outro desequilibrado, tá? Para perturbar. Tá? Então, eu quero dizer uma coisa para vocês. As informações que a gente tem são no seguinte sentido: os Estados Unidos, de alguma forma, coordenaram essa contraofensiva com os ucranianos. E hoje a própria Casa Branca já falou sobre isso de uma forma mais aberta, dizendo que eles coordenaram, inclusive, a região que deveria ser objeto dessa contraofensiva. Resultado dessa contraofensiva? Impossível falar agora. Impossível falar agora. Tem mapas aí mostrando que os ucranianos poderiam ter tomado algumas vilas, poderiam ter atravessado o rio na direção de Kherson, ligeiríssimas conquistas ali, não se sabe a que custo. Outros mapas mostram a situação como praticamente estanque, até porque são regiões que são planas e são de difícil utilização de infantaria, de divisões mecanizadas sem apoio aéreo. Os ucranianos, a gente sabe, não tem supremacia aérea em relação aos russos. Tá? Esse é um ponto fundamental, esse é um ponto importantíssimo. Então, o que a gente tem de concreto hoje, o que veio de concreto para nós, inclusive divulgado oficialmente pela Casa Branca, é que a Casa Branca, os Estados Unidos, estão coordenando com a Ucrânia o tamanho da contraofensiva, como fazê-la, o que corrobora, isso está dito hoje na CNN, gente, né? A preparação atual da contraofensiva ucraniana foi feita de maneira conjunta pelos Estados Unidos e pela Ucrânia. Né? O porta-voz do Pentágono, o brigadeiro-general Pat Ryder, disse à CNN que os Estados Unidos têm um diálogo rotineiro entre militares de vários níveis com a Ucrânia. Não comentaremos as especificidades desses compromissos. De um modo geral, fornecemos aos ucranianos informações para ajudá-los a entender as ameaças que enfrentam. Em última análise, esta situação corrobora a nossa narrativa, que já há uma guerra entre OTAN e Rússia dentro da Ucrânia. Os Estados Unidos participam, inclusive, da definição de como, de que maneira, com que armamento, com que contingente, em que região. Certamente, passando informações de satélite, os ucranianos devem traçar seus objetivos dentro dessa ofensiva. Então, esta é uma situação que os Estados Unidos, ao assumirem publicamente seu envolvimento, não mais apenas no assessoramento, mas nas decisões que são tomadas segundo este porta-voz do Pentágono, ainda que ele tente tergiversar, dizer que a Ucrânia é soberana e tal, mas são tomadas pelos Estados Unidos e pela Ucrânia de maneira conjunta, com fortíssimo apoio aí de repúblicas bálticas, Polônia e Grã-Bretanha. Já há uma guerra, Antônio Celidoni, boa noite, obrigado pelo superchat, entre OTAN e Rússia dentro do território da Ucrânia. No que vai dar? Não sei, meu amigo, não sei te dizer. Por quê? Porque eu não sei a que ponto esses atores, esses personagens envolvidos, pretendem envolver, inclusive, suas reservas no sentido de munições, porque isso aí, gente, está se tornando uma guerra de média para alta intensidade. Não é uma guerra de baixa intensidade, apesar do tempo, mais de 6 meses, mas não é uma guerra de baixa intensidade. Então, o pessoal está gastando dinheiro, está gastando recursos, está perdendo soldados, vidas humanas de parte a parte, né? Agora apareceu um desajustado aqui que diz que eu estou torcendo para a Ucrânia. Vê se pode. Eu já fui acusado de torcer para a Rússia, agora aparece um desajustado aí falando palavrões. Olha, gente, eu vou contar uma coisa para vocês. Trazer essas informações com qualidade, com discernimento, com fontes críveis, em tempo real, e ter que aturar esse tipo de situação, realmente não é mais motivo de brincadeira, né? Nós vamos banir automaticamente quem vier aqui para xingar, tá? Automaticamente. Vai cair fora. Vai cair fora. Não tem nem buzina mais para essa gente, tá? Tem mais... Claro, cada um quiser torcer, pode torcer, não tem problema nenhum. Agora, não vai ter mais nem buzina para o cara que vem aqui para falar palavrão, para chamar atenção e para ser citado. Nem vou dar confiança para essa gente, tá? Olha, Abílio, eu vi essa reportagem do Washington
post, falando que os Estados Unidos teriam aí algum tipo de problema em relação à reposição de armas e munições. Mas eu acho, tá, que está acontecendo um processo muito complicado que tem a ver também com essa tensão em Taiwan e que diz respeito à cadeia de suprimentos também em relação aos setores de produtos fundamentais para a construção desse hardware. Eu acho que o problema, tá? Eu acho que o problema, fundamentalmente, está vinculado, pessoal, o problema fundamentalmente está vinculado a essa estruturação da cadeia de suprimentos. Eu não acho que acabou o dinheiro dos Estados Unidos, a indústria não tem capacidade de repor estoque de armamento. Eu acho que o problema é a cadeia de suprimento. Tanto é cadeia de suprimento que as tensões recentes na Península Coreana, entre Coreia do Sul e Coreia do Norte, também, de alguma forma, decorrem desta relação aí da mudança dos eixos, da estrutura da cadeia de suprimento em relação à indústria armamentista. Bom, eu quero dizer para vocês que, independente do avanço feito ou não pelos ucranianos, que parece discreto, até porque nestas mesmas matérias que estão falando sobre o apoio dos Estados Unidos, logístico para a organização dessa operação, eles falam que os Estados Unidos esperam avanços muito pequenos. Os Estados Unidos, olha, para vocês terem uma ideia, eles dizem o seguinte, que os Estados Unidos, na realidade, eles imaginam que os avanços sejam pequenos durante o outono e que durante o inverno eles sejam de alguma forma paralisados por questões climáticas. Aí eles já vão para a primavera, onde eles dizem que vão ter problema em relação a determinadas regiões em função do excesso de lama. Então, o que estão vendo, na melhor das hipóteses, é a condição de procrastinar, de alongar o perfil desse conflito. Rogério Anitablian está falando, depois vocês podem vir aqui, se eu estiver enganado, tudo bem, paciência, estarei enganado, mas eu estou falando para vocês que eu imagino que não será possível sustentar esse esforço a longo prazo sem um ato espetacular. Por isso eu temo pela usina nuclear de Zaporizhzhia. Tá? Temo pela usina nuclear de Zaporizhzhia. Eu vejo dessa forma. Agora, se vocês pensam diferente, não tem problema nenhum.